Hoje eu vou falar de algo que a gente tinha aqui no sul, mas com as mudanças climáticas ele deixou de existir. O inverno. Tá, ao todo a gente teve uns 5 ou 6 dias de muito frio, mas de resto um blusãozinho tipo esse aqui já resolvia a situação. Mas eu quero falar do longo inverno da Terra-média, que foi diretamente responsável por fazer o Gandalf se apaixonar pelos hobbits. E eu tenho quase certeza que foi daí que o George Martin tirou o Winter's Coming dele, lá do Game of Thrones. Esse inverno começou no ano de 2758 da Terceira Era, em novembro, e foi terminar só em março do ano seguinte. Só que foram 5 meses que cobriram o norte da Terra-média de frio extremo e neve. Ele pegou as regiões de Eredor, Dunland e Rohan, e acabou afetando também, só que um pouco menos, Gondor. A duração e a ferocidade desse inverno levaram os povos dessas regiões à escassez de alimentos e, consequentemente, à miséria. Nesse mesmo ano de 2758, os Dunlanes, sob o comando do Wulf, atacam Rohan por todos os lados e tomam Medused, o palácio de Edoras. Assim como os corsários de Umbari, os Haradrim começam a investir contra Gondor. Alguns desses corsários, inclusive, navegam até o rio Isen, fortalecem as tropas dos Dunlandings. Devido aos simultâneos ataques e às dificuldades provocadas pelo inverno, esses dois grandes reinos dos homens não puderam cooperar entre si. Isso faz com que os Rohirrim tenham que recuar até o abismo de Helm, que nessa época ainda não era chamado assim, sim era o Forte da Trombeta. E depois vou deixar aqui nas sugestões um vídeo falando especificamente sobre o que aconteceu nesse episódio. Mas o fato é que depois desse inverno, a neve derretida, também chamada de água, causou inúmeras inundações e fez com que o Entagua se tornasse um pântano nesse período. E por isso Rohan demorou tanto para conseguir se reerguer por conta desse inverno. Gondor foi menos afetada climaticamente falando, mas como ela estava sob ataque, nenhum auxílio pôde chegar, pois quem poderia vir ajudar estava coberto de neve. Só que os pequenos hobbits talvez tenham sido os mais afetados por isso, mesmo com o mago Gandalf tendo lhes prestado auxílio durante esse tempo. Milhares deles não suportaram. Uma terrível fome se abateu no condado e, posteriormente, esse período ficou conhecido como Dias de Escassez. E ele durou mais ou menos até 2760 da Terceira Era, ou seja, perdurou por uns 2 anos até as coisas começarem a voltar ao normal. E foi esse evento que fez com que o Gandalf se apaixonasse pelos hobbits, pois ele percebeu durante esse período difícil o quão corajosos e preocupados com o próximo eles eram. E foi graças a isso que eles sobreviveram. Isso fez com que mais tarde ele escolhesse o Bilbo para uma aventura, pois sentiu em seu coração que o destino da Terra-média precisaria dessa coragem e bondade para triunfar. Antes da primavera finalmente chegar, o Frealaf, sobrinho do Elm, ataca de surpresa os Dunlanes, retoma Edoras e elimina o líder deles, Wulf. Os homens de Dunland são expulsos de Rohan. Já em Gondor, o regente, o Beren, resolve dar as chaves da Torre Orthanc ao mago Saruman, para que esse ajude os Rohirrim. Errou! Aproveitando esse assunto, vou deixar aqui nas sugestões 2 vídeos. Primeiro, sobre o Elm, o cara com o nome de Abismo que enfrentou os inimigos e esse longo inverno. E outro explicando como o Saruman conseguiu a chave da torre própria sem precisar fazer um financiamento. E como mais tarde ele foi expulso dali. Obrigado por assistir e até mais.